Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do versículo 14 e 21, e a igreja, de forma reverente, ouvirá e meditará. Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejas fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, estamos aqui diante de vós, meu Pai, dobrados diante de vós. Estamos aqui no fim de um domingo, do primeiro dia da semana, do dia do Senhor, para pedir que o Senhor faça a sua obra em nós, para que o Senhor continue transformando as nossas vidas, para que o Senhor nos lave, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor venha reinar sobre a sua igreja, Senhor, para que o Senhor possa nos prender ao Senhor, para que possamos estar colados ao Senhor, para que possamos em momento nenhum das nossas vidas nos afastarmos do Senhor, sobre qualquer situação ou sobre qualquer pretexto, que sejamos sempre aqueles que confiam no Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, sua palavra foi lida, o povo está aqui, que ela possa penetrar no coração de cada um que esteja aqui, e que cada um seja um adorador eterno do Senhor, e que possa, naquele glorioso dia do Senhor, estar junto do Pai, no Senhor, para todos sempre. Amém. Irmãos, depois nós somos consagrados, pastor, eu e Ricardo, é a primeira noite que eu tenho a oportunidade, que Deus me deu a oportunidade de estar aqui, né? E eu queria agradecer a Deus pela jornada, pela caminhada, agradecer a Deus pela minha esposa que me suportou, pela igreja que me acudiu, me fez caminhar, agradecer pelo meu pastor, reverendo Giovan, e Deus colocou no meu coração que era para eu trazer esse sermão, que foi o primeiro sermão quando eu fui pedir a autorização ao presbitério. Eu já tinha sido formado para ser um licenciado. E como eu tive apoio nesses dias, eu tremo nas bases quando eu vou pregar a palavra de Deus, não tem jeito para mim. Deus me faz tremer, se eu não controlar, se eu não buscar no Espírito de Deus uma condição, eu tenho tanto medo de falar alguma coisa que não devo, de falar alguma coisa do meu coração e não do que está na palavra de Deus, que eu acho que Deus tem tanta misericórdia de mim, que Ele me coloca e me deixa de pé, para que eu possa conseguir fazê-lo. Nós estamos lendo um texto que foi dado aos Efésios, e esse texto é uma oração. Esse texto nos diz que de joelhos diante do Pai,
de joelhos diante do Pai, o apóstolo solicita ao Senhor que conceda aos efésios o poder do Espírito Santo. De joelho, meus irmãos. Aqui a palavra de Deus não está falando que tem que orar de joelhos. Aqui a palavra de Deus está apenas demonstrando que um homem, um judeu, que sempre ora de pé, que não se ajoelha, se dobra diante do Deus Altíssimo para clamar a Ele que proteja a sua igreja. Irmãos, é apenas no poder do Espírito Santo, é apenas no poder do Espírito Santo de Deus que Deus vai agir em cada um de nós, como agiu lá com os efésios, vai agir com cada um que está sentado aqui. Nós somos a igreja do Senhor. É por nós que Cristo morreu. Quando nós saímos e caminhamos pelo mundo, nós somos a luz, nós somos o sal. Quando nós andamos, estamos no nosso trabalho, nós somos vistos como diferentes. E é assim que deve ser. Pela fé, o Espírito Santo dá entendimento à sua igreja, como deu àqueles homens, àquela igreja em Éfeso. Pela fé, o Espírito Santo entrega a sua igreja, por intermédio de Cristo Jesus, para que ela possa clarear o caminho das pessoas. Vocês entendem a nossa responsabilidade? Antes era um povo, antes era Israel, nação. Aqui, Paulo está falando para os gentios que agora são dois povos. São dois povos, os judeus e os gentios. E Deus está fazendo um milagre de unir, de estabelecer um só povo, uma só nação. E quem são esses? São todos aqueles que crerem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, tanto judeu como grego. Nós somos o resultado dessa oração. Nós somos, irmãos. Assim, irmãos, Deus trabalha o coração de cada um de nós e vai trabalhar o coração de cada um de nós. Irmãos queridos, a oração fortalece a igreja e sempre será maior que o mensageiro. A oração fortalece a igreja e ela sempre será maior que o mensageiro, maior do que aquele que ora. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos concedas que sejais fortalecido com poder, mediante o Espírito no homem interior. Efésios 3, 14 e 16. O apóstolo, ao iniciar sua oração com a frase, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a igreja, tanto no céu como sobre a terra. Ele está falando, Deus, toda a igreja, tanto a triunfante que está no céu, e tanto a militante que está na terra, por esta causa, por causa dela, por causa do amor que eu tenho por ela, eu me ponho de joelhos. Você entende isso, irmão? Você entende que quando você estiver lá na sua casa, você, ao lembrar do seu Jaime, você vai ter que lembrar que ele é a igreja do Senhor, e por causa desse amor que Deus teve por ele, e que teve por cada um aqui de nós, nós temos que nos dobrar, e orar, e clamar, e pedir a Deus que abençoe, que guarde, que proteja, toda hora, a todo momento, a cada momento que passar na minha cabeça, que passar na sua cabeça, a lembrança de qualquer irmão querido, de qualquer pessoa que esteja necessitada, a todo momento nós temos que orar. A oração é conversar com Deus, é isso que Paulo está fazendo,
É isso que Paulo está falando. Essa carta aqui, quando ela foi escrita, Paulo estava preso, irmãos, sofrendo dores, preso em Roma, impedido de sair. No capítulo anterior, um dos versículos anteriores, ele vira e fala assim: olha, Efésios, não desmaiem por causa da minha dor, não desmaiem por causa da minha tribulação, porque é necessário, e foi necessário, para que vocês recebessem a palavra, para que vocês fossem chamados, para que vocês fossem estabelecidos. Irmãos queridos, Deus tem misericórdia de nós, e foi por causa de nós que Deus mandou seu Filho Jesus, para que a promessa que foi dada a Abraão atingisse a todas as nações, e que os homens das nações que confiassem e que crescem no Senhor Jesus, esses seriam salvos. Você consegue entender como que você é uma pedra preciosa aqui? Como que você é ímpar? Você consegue entender como você está sendo lapidado a cada dia de sua vida? É por essa causa que Paulo dobrou o seu joelho diante de Deus, por causa dos Efésios. É por essa causa que mães dobram seus joelhos por causa de filhos. É por esta causa que pais dobram os joelhos por causa de filhos, por causa de sua família. É por esta causa que maridos dobram seus joelhos por causa de suas esposas. É por esta causa que esposas dobram os joelhos por causa de seus maridos. É por esta causa. Deus quer que o povo dele ore. Deus quer que o povo dele se dobre. Deus quer que o povo dele peça aquilo que ele quer dar. Calvino nos esclarece que Paulo, ao orar, demonstra o seu amor pela igreja, como também busca ensinar aos efésios a clamarem ao Senhor pelo cumprimento de seu propósito relativo ao crescimento da igreja de Deus. Orar, solicitando o estabelecimento da vontade do reino de seu Senhor, reflete o caráter dos servos que só têm autoridade para solicitar aquilo que o seu Senhor os determinou solicitar. Vocês estão entendendo aqui que Paulo está nos ensinando com essa passagem a orar e como orar como igreja do Senhor? Porque vós sois a igreja do Senhor. O Senhor falou que não iria mais homens construir templos, que Ele iria construir esse templo. Esse templo que foi construído por Deus é Adão. Nós somos Adão. Nós somos os seres humanos que Deus escolheu. Nós somos pedras preciosas. Você consegue entender que quando você caminha pela estrada da vida, que quando você anda, e quando você vê 1000 caindo à sua direita, 1000 caindo à sua esquerda, e você continua andando, que isso é milagre de oração? Que isso é porque tem pessoas de joelhos dobrados, orando para você? Paulo, de joelhos, declara humildemente que existe uma só família em Cristo, seja no céu ou na terra, pois Cristo aproximou os que estavam longe, os gentios, e os uniu à comunidade de Israel, os fez um só corpo, e se estabeleceu como o cabeça sobre eles. Irmãos, Deus vai lá no coração da África e busca aquele que Ele quer buscar. Vai lá na Antártida e busca aquele que Ele quer buscar. Vai num leito de hospital e busca aquele que Ele quer buscar. Mas Ele quer que a igreja se dobre, que a igreja ore, que a igreja não ore em nome do Pai, amém, não, que a igreja ore especificamente. Irmãos, quando nós oramos, nós temos que entender
que Deus vai fazer a vontade dEle. Mas nós temos que orar e colocar para Deus aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Senão alguém vai falar assim, Deus vai fazer só a vontade dEle, então nem orar eu vou mais. É colocar diante de Deus. Vai sair meio torto, vai sair meio enrugado, mas o Espírito Santo vai dar aquela ajeitada, vai focar ali, e Cristo vai falar, está vendo, Pai? Está vendo? Está vendo aquele ali? Como é que ele é bonito? Como é que ele faz? Como é que ele me ama? Como é que ele me quer? E nós estamos vivendo assim, amor? Amores meus, né? Nós estamos vivendo assim. Pensei em você agora, Ana. Ao narrar o verso, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, o apóstolo solicita ao Pai que conceda à igreja dons, segundo a sua misericórdia. Assim, tendo os olhos e o coração iluminados pelo Espírito, tornam-se sabedores da esperança do seu chamamento de Cristo. Paulo não tem dúvida, irmãos. Paulo não tem dúvida alguma, nem de que Deus tem recursos inesgotáveis à nossa disposição, nem que com eles pode nos atender com esses recursos às nossas orações. Em espírito, Cristo habita no coração da igreja, a liberta e lhe dá conhecimento. Você é a igreja de Deus, nós somos a igreja de Deus. Você pensa, você acha que é para ter conhecimento, você tem que frequentar uma academia, você tem que ser o mais erudito das pessoas, mais eruditos das pessoas, você pensa que você tem que saber de tudo? Sabe o que Deus fala para nós? Seja simples, creia no Senhor Jesus, busque o Senhor Jesus de coração. Ao olhar para um irmão sofrendo, cuida dele. Não tem olhar ruim para ninguém, sabe? Se vê alguém pecando, admoeste em amor. É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja. É isso que liberta os santos de Deus. Nós somos pecadores, sim. Mas eu fico, às vezes, muito triste uma pessoa que fica só, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Você é pecador, sim. E vai continuar a sê-lo até o dia que o Senhor Jesus voltar. Mas você também foi escolhido por Ele para ser transformado. E a cada dia que você vai caminhando, a cada dia que você vai andando, você vai sendo transformado. Você vê isso em você? Você vê que coisas que você fazia lá atrás, por causa do Evangelho de Cristo, você já não faz mais. Você consegue ver um amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, dentro da sua casa, porque você mudou, porque você não passou a ser bonzinho, porque você passou a ensinar na palavra para o seu filho. Irmãos, Deus chama a cada um dos que estão aqui para orar. Você já orou pela sua mãe hoje? Pelo seu pai? Pela sua filha? Pelo seu filho? Pela sua esposa? Pelo doente que estava na rua deitado? Você já orou? Ultimamente meu coração tem doído. Meu coração tem doído de ver tanto coração duro. Pessoas de coração duro. Pessoas que só pensam nelas, egoístas. Tudo elas querem para elas querem nada de errado, viu, irmãos, querer coisas para si. Mas uma pessoa que vive assim, o tempo todo fechado dentro do seu mundinho, querendo as coisas só para dentro da sua casa, querendo as coisas só para si mesmo, uma pessoa que não abre a janela da sua casa e olha o mundo lá fora e fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia desse mundo. Você já conseguiu olhar essa tragédia que está o Brasil, essa loucura de perseguição, as pirraças, as conversas, a hipocrisia? Você
Você já abriu a janela ao ver isso na televisão, em qualquer lugar, e falar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia do meu Brasil. Nós, às vezes, nos colocamos como pessoas que não temos, parecemos que não temos nenhum tipo de sentimento. Nós não estamos nem aí pela dor do outro, mas nós não, irmãos. Nós temos que ser como o apóstolo Paulo, que dobra o seu joelho, que pede libertação para a sua igreja, que pede conversões. Esse homem, eu falo que abaixo de Cristo, esse homem me causa assim tanta admiração, mas tanta admiração. Um homem que perseguia a igreja e foi transformado. Nós somos aqueles que nem na igreja estávamos e fomos chamados. Uma oração de clamor traz plenitude para a igreja de Cristo, irmãos. Uma oração de clamor traz plenitude para a igreja de Cristo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomada de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Após solicitar o fortalecimento espiritual da igreja, o apóstolo ora para que o coração dos efésios, pela fé, torne-se o lugar de morada de Cristo Jesus. Após ter vindo aqui em cima e declarado que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, o seu coração tem que se tornar a morada de Cristo. Tem que te mudar. Você tem que ser diferente. Não é com estalo de dedos, não é mágica, é processo. É um processo passo a passo, dia a dia de vida. Os seus dias de vida começam a ser gastos neste processo. Você começa a aproximar da morte, mas também começa a aproximar da vida. Você vai envelhecendo, as suas pernas já não te obedecem tanto, os seus braços já não têm tanta força como antigamente, mas você sabe, você tem a esperança que está aproximando da vida. É assim que tem que ser a nossa vida, repleta de alegria. Irmãos, mesmo com doença, envelhecendo, tendo problemas, tendo situações difíceis, é assim que a gente caminha, alegre. Não é aquele eu vou ser feliz que a gente ouve por aí. Eu sou feliz porque Cristo habita em mim e muda a minha vida a cada dia, a cada hora. Eu sou aquele que a hora que eu discuto ou com a minha esposa, ou faço alguma coisa que não agrada a um filho meu e eu pequei, eu sou aquele que não tem vergonha de chegar, me humilhar, me dobrar e falar: eu errei, me perdoa, vamos viver diferentes, vamos caminhar de outra forma. Eu sou aquele que vejo o meu irmão deitado, cansado, pronto para desistir. Eu sou aquele, por causa de Cristo, que doa a esperança. Irmãos, é assim, irmão. Então, Paulo pede a plenitude para a igreja. Paulo pede o fortalecimento, pede para que nós sejamos o habitat de Cristo. Paulo tem a plena certeza de que no coração do crente é que a Trindade age. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Paulo tem essa consciência, já que é do coração que procede todos os desígnios, já que é o coração do homem é que tem que ser mudado. E o coração do homem é mudado pelo poder de Cristo, mediante a oração. O espírito do homem, o coração do homem, o coração do crente, é que o Senhor vai fortalecer no momento que ele passar a residir. Você não vai virar um super-homem. Você não vai virar um super-homem. Você vai virar um crente com esperança,
de vida e de dias melhores. Talvez nunca vai ser aqui. Talvez nunca vai ser aqui. Mas vai ser. Porque o Senhor nos prometeu. É o coração do crente que o Senhor vai fortalecer. É no coração do crente onde Deus habita e reina. Ele reina no seu coração. Não fique triste porque você fez alguma coisa ou falou alguma coisa que não devia. Não fique triste porque você abriu a boca para falar uma besteira qualquer. Fique triste se você não tiver a consciência que o Espírito vai implantar em você para pedir perdão e voltar atrás e mudar. Caminhar de novo. Eu e a minha esposa, nós temos, quando a gente discute, a gente tem um problema, nós viramos falando assim, vamos começar de novo? Vamos começar de novo. Está na hora de começar de novo. Por que ficar moendo as coisas? Por que ficar estragando as coisas? Vamos começar. Aí a gente dá um abraço e a gente começa de novo. 2, 3 dias talvez a gente caia de novo. Começa de novo. E aí vai. O Senhor vai fortalecer seu coração, irmão, se você fizer como o apóstolo aqui, dobrar diante do Senhor. O Senhor vai transformar a sua vida, se você fizer como o apóstolo fez aqui, dobrar diante do Senhor. Pedir ao Senhor que te fortaleça, pedir ao Senhor que fortaleça a sua igreja. Por isso, Paulo ora ao Pai que Cristo, pelo seu Espírito, se estabeleça nos corações dos efésios, se estabeleça nos corações dos crentes aqui da igrejinha, a partir do trono colocado em cada coração, Ele vai te controlar e vai te fortalecer. O habitar de Cristo no homem fortalece e controla a vida desse homem, que lhe torna irmão e lhe torna irmão de pessoas diferentes. Você sabia que lá na África tem muitos irmãos nossos, que na Ásia, mesma coisa, que nos países aqui do lado, a mesma coisa, que em Belo Horizonte, nas demais igrejas, a mesma coisa, irmãos diferentes. O milagre de Deus é esse, Ele chamou a todos aqueles que Ele escolheu, a todos aqueles que Ele proclamou que eram deles. E sabia que você, pela sua oração, pela nossa oração, somos responsáveis para que aqueles que são eleitos e que ainda não vieram, venham? Orar para que Deus te dê sabedoria, para que te dê força, para que te dê entendimento, para que você pregue a palavra de Deus. Sabia que tem gente que tem vergonha de pregar no seu trabalho? É claro que as pessoas têm que ter sabedoria. Local de trabalho é local de trabalho, mas sempre surge uma oportunidade. E como que você deve fazer? Deus, eu me dobro diante de Ti. Faz surgir a oportunidade, Deus. Faz surgir a oportunidade. E não falar, Deus, não deixa surgir a oportunidade. Não, Deus. Deus faz surgir a oportunidade. Quando Deus habita o seu coração, meu irmão, sabe o que brota do solo do seu coração? Amor. Você sente amor pelo seu próximo? Você sente amor pelo seu marido? Sabe o sinônimo da palavra amor na palavra de Deus? Cristo Jesus. É no amor que se transformam as coisas. É em Cristo que se transformam os homens. Aí Paulo vem e fala naquele contexto, Paulo vem e fala para os efésios, olha, vocês não ficam bravos com os judeus, não. Que eles vão querer chegar perto de vocês, cheio de historinha. Eles vão falar para vocês que vocês têm que circuncidar, eles vão começar um tanto de coisa, não fica bravo com eles não, sabe por quê? Porque Deus está chamando eles também, aqueles que crerem no Senhor Jesus, eles vão vir e vão ser transformados. Ore por eles, ore por eles. Deus é infinitamente poderoso para agir sobre a sua igreja, em amor, e neste amor é que Ele vai receber toda a honra e toda a glória. Você sabia disso, meu irmão? Que se você amar, se você orar, se você buscar cuidar daquele que está do seu lado, olha, primeiro é o que está do seu lado, depois é o que está do lado do que está do seu lado,
depois o que está do lado do que está do lado do que está do seu lado. E que se você caminhar assim, você vai alcançar o mundo em amor. Você vai ter luta, sabe por que você vai ter luta? Porque vai ter hora que alguém vai te fazer raiva e você vai fazer, esse aí não. Mas aí o Espírito vai chegar, porque quem habita em você é a Trindade bendita. Ele vai chegar e vai falar, esse aí sim. Jesus não falou isso para a gente? Que te adianta amar só os que te amam? O que te adianta a orar só para os que oram para você? Irmãos, Deus quer que você ore. Deus quer que você faça como Paulo, ore pela igreja, ore para que a igreja conheça o amor de Deus, uma coisa que é impossível de conhecer, a glória de Deus. Deus quer que você ore, quer que você anseie, porque naquele dia que Deus nos levar, ou no dia que Ele voltar, nós vamos ver Deus em Cristo Jesus. Nós vamos saber, nós vamos falar, gente, mas que coisa louca, como é que Deus me trouxe aqui, eu sendo essa pessoa que eu fui, eu sendo essa pessoa que eu sou. É porque Ele te ama, é porque Ele habita no seu coração, é porque Ele quer transformar a sua vida. Irmãos, uma oração estabelecida e finalizada no poder de Cristo transforma a igreja. Uma oração estabelecida e finalizada no poder de Cristo transforma a igreja. Foi por isso que os gentios, foi por isso que Éfeso foi transformada. Foi porque tinha um homem que dobrava o seu joelho numa prisão e orava por aquele povo, e orava por aquela igreja. É por isso que um filho é transformado, porque tem um pai, tem uma mãe que ora por eles. É por isso que uma igreja, a igrejinha é transformada, porque de manhã, no domingo, tem aqui, se Deus quiser, quando pudermos voltar, às terças, né, Rev? Também oração, por isso que a igreja é transformada. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 a 21. Aqui nesses dois últimos versículos, pode-se verificar que o apóstolo declara que a Trindade opera poderosamente nos eleitos. Este poder santo executado em 3 pessoas tem a exclusividade para responder às orações da igreja, porque é único e soberano. Você sabia, irmão, que você é um diamante, mas que de vez em quando você rola no barro? E que Deus tem que te lavar? Ele tem que te lavar. Você sabia que para Ele te lavar, você tem que crucificar Ele de novo? Que Ele sofre, porque Ele te escolheu? Engraçado, né? O Deus Todo-Poderoso entristeceu o coração por causa de um vermezinho de Jacó. É muito amor, não é não? Paulo declara à igreja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade é poderosa para fazer, operar tudo o que prometeu. Pois este Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa e não cumpra a sua promessa. Está lá em Números 23, 19. Então, Paulo fala que a Trindade é poderosa para fazer e operar tudo o que prometeu. Não é tudo que você pediu na oração, é tudo que Ele te prometeu. É diferente. E Ele é poderoso para fazer, operar tudo o que Ele te prometeu. Você já passou fome, irmão? Alguém aqui na igreja tem passado fome? Por que será? Nós cantamos, né? Os lírios, Deus veste os lírios, os passarinhos, Deus dá a comida. E a nós, que somos os chamados dEle, Ele vai nos deixar? Você já viu que quando você reclama de alguma coisa, você reclamando de uma coisa que você quer,
e que você, em momento algum, perguntou para Deus se era isso que você deveria ter? É assim. A gente é assim. Deus escuta a oração do seu povo, sim. E Deus não só escuta, como responde sempre. Às vezes é não. Às vezes é não. Às vezes é espera. Às vezes Ele te entrega na hora. Você, às vezes, até se assusta de estar recebendo. Ele escuta as orações e é poderoso para fazer mais do que quanto se pede ou pensa. Assim, as orações devem ser feitas por coisas lícitas e por todos os servos da igreja do Senhor em todos os cantos do mundo. Por fim, o poder que socorre a igreja é o poder da ressurreição, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que o entronizou nos lugares celestiais e que depois nos ressuscitou e nos entronizou ali com Ele. Você foi ressuscitado. Quando Adão pecou, você morreu, eu morri. E em Cristo nós somos ressuscitados. E vamos morrer, mas para a vida, e vamos retornar para a vida eterna. Ai, irmãos, Deus, Ele é um Deus que te clama para orar, que te chama para se dobrar diante dEle, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele também deve ser temido, como Ele deve ser amado e louvado. Você crê? Você crê nesse Deus? Você tem certeza absoluta que você vai sair dali e vai saber que qualquer coisa que acontecer com você, depois que você passar por essa porta, ou até aqui dentro, coopera para o bem, para o seu bem? Você crê nisso? Ou você vai ser igual aos homens de Apocalipse, que a praga caindo sobre eles, e eles murmuravam e não se convertiam ao Senhor? Os líderes da igreja de Cristo hoje devem e podem, em temor, continuar o que o apóstolo Paulo fez em Éfeso: clamar de joelho à Trindade, prestando-lhe o santo culto solene, em local pré-estabelecido pela pregação da palavra e unicamente pela mediação de Cristo. Nós temos nos esforçados. Eu tenho um respeito enorme pela liderança dessa igreja. Enorme. Nós temos buscado e tentado fazer isso apesar de nós. E vamos continuar tentando. Sabe por quê? Porque vocês oram por nós. É fruto da oração de cada um que está sentado aqui, para que essa igreja vá bem diante do Senhor e para que os homens que dirigem essa igreja não se percam. Vamos aplicar, irmãos? Com essa explanação diante do poder do Espírito da igreja, e de Deus, de trazer à igreja a salvação, de trazer à igreja a oração, de clamar em oração pela igreja para que ela seja transformada, a igreja deve temer a Deus, deve buscar o seu amor, e deve temer a Deus porque tem que saber que Deus é justiça. Tema o Senhor seu Deus. A igreja deve entender e conhecer que em Cristo há amor suficiente para toda a humanidade. Contudo, a sua graça e fé são reservadas aos diamantes que Ele está lapidando. É reservada só para nós, irmãos. Que coisa mais gostosa do que isso? Que coisa mais aconchegante? Saber que você está deitado assim, Deus está cuidando, que você está dormindo, que Deus está cuidando, que você está fechado num lugar, que Deus está cuidando, que você está sob opressão, Deus está cuidando. Que coisa mais gostosa, porque Ele te chamou, Ele que te escolheu, Ele é que faz por você. A igreja deve entender que de geração em geração, Cristo sustenta, Cristo é que lhe sustenta, Cristo é que te estabelece, Cristo é que estabelece a igreja. E a igreja, por fim, deve entender que Cristo é a fonte de nossa fé e que nele
se realizou todo um plano para nos tirar das trevas e nos livrar pela graça do que nós, porque o que nós merecíamos era a morte. Concluindo, irmãos, podemos inferir que nesta oração, o apóstolo dos gentios, em seu clamor, pede ao Pai que, pela riqueza de sua glória, conceda à igreja tudo o que já havia proposto antes da fundação do tempo. Vocês entenderam isso? Paulo está falando assim: Pai, dê para o Vitor isso, dê para o Joaquim aquilo, dê para a Maria aquilo outro. Não, Paulo está falando: Pai, eu sei que o Senhor vai dar para a igreja tudo o que o Senhor prometeu antes da fundação do mundo. É assim que nós devemos orar, irmãos. Que Deus nos dê aquilo que Ele nos prometeu, e não aquilo que nós estamos pedindo. Está passando por dificuldade, meu irmão? Ora. Assim temos a visão que, por intermédio de Paulo, o que Cristo preparou para a sua igreja foi a transformação daquele povo, a transformação do povo de Éfeso. Aquele povo foi transformado por causa da oração desse homem. Aí nós podemos falar: mas Paulo é Paulo, né? Não, irmãos. Paulo era um perseguidor da igreja, um matador de crentes. Esse era Paulo. Nós somos uma nova sociedade, irmãos. Nós somos pecadores, mas somos uma nova sociedade. Nós vivemos de forma diferente. Nós vivemos em Cristo e por Cristo. Nós não nos misturamos, mas nós andamos no meio do mundo para buscar vidas em nome de Cristo Jesus. Nós temos misericórdia, nós não temos preconceito, nós respeitamos a todas as pessoas, mas nós não temos o medo de pregar o nome de Jesus Cristo. Nós não temos vergonha de dobrar numa praça 7 os joelhos e orar por Belo Horizonte, se for necessário, e é necessário. Nós não temos medo e nem vergonha de andar com essa palavra pela rua, não como um símbolo de que eu sou crente, mas simplesmente para as pessoas verem que eu não tenho medo de nada. Você sabia, irmão, que hoje, se você colocar na internet, aleluia, aleluia, o Google pode te cortar? A perseguição está vindo, irmão. Nós estamos concluindo, mas a perseguição está vindo. E Deus vai adiantar, sabe por quê? Porque vai ter misericórdia de nós, que se Ele não se adiantasse, muitos se perderiam. Muitos se perderiam. Irmãos, esse amor de Cristo, esse amor de Paulo, a oração, deve estimular a igreja a viver uma vida digna da vocação para que Deus a chamou. Quanto mais vivermos e nos fortalecermos em Cristo Jesus, mais seremos capacitados e revestidos do seu poder, e assim brilhará não a nossa luz, mas a luz de Cristo em nós. Os cristãos devem absorver desta oração do apóstolo Paulo, que clama pela igreja, que clama pelos efésios, que sabe que eles vão ter lutas. O cristão deve absorver que ele tem que imitar esse homem, porque esse homem imitava Cristo. E ele mesmo fala que ele é digno de imitação, não porque ele era o bom, porque ele era um imitador de Cristo Jesus. A igreja deve ser uma comunidade verdadeiramente solícita, marcada pela humildade, pela mansidão, pela longanimidade, pela paciência em suportar e pelo amor a Deus. Assim deve ser a igreja. É assim que nós devemos ser. O apóstolo estabelece diante da igreja um profundo desejo de manter uma unidade cristã visível. Nós temos que ser unidos, irmãos. Você tem ligado para o seu irmão? Você tem conversado com ele? Nem que seja uma... A pessoa hoje está com dificuldade de falar, né? Nem que seja teclar ali, mandar uma mensagem.
Eu não posso visitar porque é tempos difíceis. Mas você pode visitar sim. Você pode ligar. Se você nem liga, como é que você vai na casa de alguém? Se você não ora, se você não liga para o irmão e pede um irmão para orar com você, como é que você vai falar que vai visitá-lo, que vai na casa dele? Como é que você fala que faz oração, se você não consegue pegar um telefone, ligar para uma família, no meio da semana, e orar por ela? Aí, quando chega no final da semana, a gente fala, puxa vida, eu planejei orar pelo fulano e nem para ele eu liguei. É assim, irmãos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos leve a entender que Ele não quer que nós sejamos super-homens, mulheres poderosas, homens poderosos, pessoas perfeitas. Deus não quer isso de nós. Deus quer que você volte atrás quando você pecar. Deus quer que você peça perdão quando você errar. Deus quer que você continue orando, mesmo diante de uma montanha, te impedindo de ver do outro lado. É isso que Deus quer da igreja. Cristo pode voltar hoje, à meia-noite. Longe de mim, não estou prevendo data nem horário não, viu? Mas pode. E aí? Como Ele pode voltar daqui a 1 milhão de anos? Pode. E aí? Um nos diz que de imediato nós temos que mudar a nossa vida. O outro nos fala que nós temos que andar por muito tempo, mas só no Senhor Jesus. Vocês estão entendendo isso? Se Cristo demorar, ande em Cristo. Se Cristo vier amanhã, esteja em Cristo. Não saia, não saia. Vamos orar, irmãos? A igreja se coloca de pé, por favor. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, a palavra foi estabelecida, a importância da oração daquele homem, naquele tempo, para aquele povo, e a importância de hoje, da oração dos teus servos, para que o mundo mude, para que as pessoas mudem, para que nós possamos mudar. Nos faça mudar, Senhor. Nos faça manso, Deus. Nos faça amigos do Senhor e do nosso irmão. Nos dê misericórdia, Senhor. Nos capacite, Senhor, a ter olhos de piedade, Deus, não para aparecer, não para se mostrar, mas para sermos diferentes diante daqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos leva para a nossa casa, nos abençoe, cuide de nossa família e nos faça entender a sua boa e agradável vontade. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Irmãos, recebam a bênção de Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor Deus e que as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós, ó Israel, bendita de Deus, para todos sempre. Amém. A igreja pode se assentar, nós vamos ter o pós-lúdio. Após isso, se nenhum da liderança tiver nenhum aviso, estamos despedidos.